Hoje faltou os 7 glória a Deus aqui, ó. Glória a Deus! Temos que glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Já é vitória. Aí, só Deus se glória. 7 glórias devagar. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, uma coisa que eu tenho certeza que faz esse país ser o que é e a gente ter essa postura na política é a idolatria. Se tem uma coisa que eu acho que faz qualquer líder se corromper é quando as pessoas passam a idolatrá-lo, seja quem for. Se você tem pessoas que você sabe que o tempo todo vão te idolatrar, não importa o que você faça, a pessoa acaba esquecendo que ela está ali justamente para servir a essas pessoas e não essas pessoas para servi-lo. Que é o caso do presidente da república, se cercou ali de pessoas que o babam o tempo todo e se afastou das pessoas que o criticam. E isso acabou levando a muitos erros, desde o começo. O Cabo Daciolo é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, embora já tenha falado com ele por live, né, em outro canal. A gente teve essa oportunidade, falamos bem pouco, mas você vê que é uma pessoa bem sincera, não é uma pessoa que finge que acredita naquilo ou faz aquilo por alguma promoção. A gente vê que ele realmente acredita. Porém, ele fez um vídeo indo até o Porta dos Fundos, né, jogando o celular lá de cima, dando glória a Deus. E eu o critiquei aqui, porque eu acho que é isso que a gente deve fazer. Quando a gente escuta críticas de pessoas que gostam da gente, que nos apoiam, eu acho que se a pessoa tem um pingo de humildade, se a pessoa de fato tem um dom de Deus, ela vai ouvir, ao invés de simplesmente se irritar com a pessoa. Então, por isso mesmo é que eu quero fazer esse vídeo hoje. Você sabe que a mídia tem um medo muito grande que uma pessoa patriota um dia chegue a disputar a presidência com chances de ganhar. Muita gente tem olhado para o Cabo Daciolo ultimamente e, sabendo disso, a mídia já está numa campanha contra o Cabo Daciolo. Você vê aqui que a UOL já deu destaque, né, uma matéria de 23 de 1 de 2021, com tanta coisa acontecendo no Brasil, mas eles colocam aqui, ó, Daciolo vibra com vitória do Vasco em Bar ao lado de São Januário. Por quê? Porque você sabe que a entrevista que ele deu lá no Danilo Gentili está bombando. Muitas coisas que ele falava antes, né, principalmente sobre os donos do mundo, que era tido como uma loucura, né, se viu até para o Ciro Gomes, né, o capitão do mato, fazer piadinha lá, dizer que nunca ouviu falar de fórum, de USAL, de nada desse tipo, sendo que ele é um dos participantes. E mesmo assim o Cabo Daciolo, né, boicotado no último debate da Globo, inclusive, ele teve um número expressivo de votos maior do que candidatos, né, que já são veteranos aí, que já tem uma história na política, como a Marina Silva, por exemplo. Então a mídia tá vendo aí que, mais cedo ou mais tarde, o Cabo Daciolo ainda é jovem, ele pode ter uma chance real a uma presidência da república. E acredito que esse tipo de matéria já é feito para denegrir a imagem dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E como todo homem, meus irmãos, o Cabo Daciolo tem defeitos. Eu tenho defeitos, você tem defeitos, todos nós temos. Nesse caso aqui, eu acho um exagero dele, não é? Ficar dando glória a Deus em um bar por causa de um time de futebol. A gente sabe bem o que é o futebol. É pão e circo. É feito de fato para entreter as pessoas e elas esqueçam seus problemas. Elas briguem por isso e esqueçam o que de fato está acontecendo. Só que, irmãos, apesar de eu achar isso errado, a gente também não pode ser hipócrita, que nós mesmos, às vezes, nos vemos agradecendo a Deus por coisas fúteis também. Quem já não agradeceu a Deus, sei lá, porque pediu para sair com uma menina e você só queria sair mesmo e de repente ela aceita você, graças a Deus ela aceitou. Ou sei lá, porque comprou algum bem material ou simplesmente fez um rachinho, alguma coisa do tipo, ganhou e graças a Deus eu ganhei. Coisa que você sabe que não vai agradar a Deus, que não vai agregar em nada. Mas a gente se vê, muitas vezes, fazendo isso. Então, nesse caso, vale as palavras do nosso Jesus Cristo, né? E antes de apontar o cisco no olho do irmão, é melhor a gente tirar a trave do nosso próprio olho. Então, eu não estou criticando a atitude dele, porque eu também sou um pecador e eu não posso fazer isso. Agora, acho, né, que ele, como é uma pessoa que pretende um dia disputar de novo a cadeira da presidência, acho que ele devia tomar mais cuidado com esse tipo de coisa. Porque será e vai ser usado contra ele. Embora que cada um tenha o seu coração e Deus sabe do nosso coração, parece que a intenção do Cabo Daciolo ao fazer essas coisas também tem um objetivo, que seria, no caso, usar o próprio futebol para ajudar os necessitados. Você vai ver ele falando isso aí. Mas você sabe que a mídia jamais vai mostrar esse lado, sempre vai distorcer, como fizeram com o Dr. Enéas no caso da bomba atômica, não é? Usaram como se ele fosse um lunático que quisesse explodir os países, quando na verdade tudo que o cara falava o tempo todo era na autodefesa, na soberania do país. Nunca falou em atacar ninguém, apenas em se defender caso fosse atacado. Mas em nenhum momento a mídia mostrou assim, era um homem bomba, bomba, bomba pra lá, pra cá. Então esse é um método operante da mídia que ela não vai mudar, já é uma tática dela. Ela pega uma coisa ali, tira de contexto e as imagens, como você vê essa, por exemplo, né, é muito forte e a pessoa vai acabar mesmo
fazendo um julgamento errado das coisas. Enfim, eu não forço que ninguém tenha a mesma opinião que eu, mas eu vou colocar aí as declarações do próprio Cabo Daciolo. Ele vai falar sobre isso também, e sobre o auxílio emergencial. Acredito que esse é o ponto mais importante. E aí você, meu irmão, não é obrigado a concordar comigo, tira as tuas próprias conclusões, tá certo? Fica com Deus e fique agora também com o Cabo Daciolo. Glória a Deus. Pega essa. Eu tô hoje aqui em São João do Meriti, município do Rio de Janeiro. A observação é: muitas pessoas falando Daciolo, os aposentados e pensionistas de São João do Meriti estão sofrendo muito, muitos meses sem pagamento. Pode ter trabalhado, vivido ali, colocando dinheiro, sustento dentro da sua casa, e no momento mais importante, estão sendo esquecidos pelos governantes. E nós viemos aqui para fazer essa defesa. Eu quero, por gentileza, pedir a todos os aposentados e pensionistas de São João do Meriti, coloque aí o teu telefone, o teu nome, que eu vou entrar em contato. Nós vamos fazer uma reunião no momento do futuro bem próximo e nós vamos cobrar os governantes para que vocês recebam o que é de vocês por direito. Qual é a grande preocupação? A preocupação é o cenário que está montado no mundo e no Brasil. Um cenário de fome. Querem matar o povo, matança de massa. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Observa aí o auxílio emergencial. Por que tiraram o auxílio emergencial do povo? O desemprego é tamanho na nossa nação, mais de 14 milhões de desempregados. Isso não é só do governo Bolsonaro, isso já vem de tempo. Existe um desemprego muito grande. Se não bastasse, tiraram o auxílio emergencial. Mas o povo continua com a pandemia sendo divulgada. Então por que não permaneceu também o estado de calamidade? Falam assim, lei de responsabilidade fiscal, não pode mais dar o auxílio emergencial. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. O senhor Paulo Guedes, governo Bolsonaro, isso é um grande vilão. Se não tem trabalho, tem que entrar os R$600 do povo para poder comprar o arroz e feijão. Isso aí é de extrema importância. E aí eu vou falar algo aqui que está escrito na palavra rapidamente, em Tiago, capítulo número 1, no verso número 27, diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. O resto é homens comercializando a palavra do Senhor. Eu estou falando para o ateu, eu estou falando com o católico, eu estou falando com umbanda, candomblé, evangélico, com todas as religiões, até porque Jesus não tem religião, Deus não tem religião. Aí fica essa divisão toda, crente pregando para crente, o evangelho achando que só ele que tem salvação, que o resto vai tudo para o inferno. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. A palavra é de amor. Infelizmente, o exemplo que nós temos hoje de cristãos da igreja evangélica, o exemplo que nós temos são homens comercializando a palavra, ligados a Anás e Caifás, não a Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no meio da massa, do povo, daqueles que os fariseus vinham e falavam assim: por que ele conversa com os pecadores, com os republicanos? Quero dizer, 2 pontos de grandes encontros de massa no nosso Brasil. A praia. Você vai para a praia, todas as camadas sociais estão juntas, de sunga, está todo mundo interagindo, estão todo mundo ali em momento de felicidade. Outro momento é o futebol. Futebol é outro grande momento, onde todos ali estão juntos. Eu pergunto, por que eu não vou lá pregar para eles? Por que eu não vou lá ganhar a alma deles para Jesus? O rei está voltando, O cenário é um cenário de caos, o cenário é um cenário de morte. Biblicamente falando, nós temos um momento de cenário de morte, que vem a fome, aí logo depois vem a falta de amor, logo depois, mais à frente, vem a perseguição sobre os cristãos, mais à frente aparece o anticristo, depois vem a grande tribulação, por causa dos eleitos ela para, e aí, em determinado momento o sol se torna em trevas e a lua em sangue, e aí todos vão ter que contemplar o rei voltando. Eu tenho preocupação com o meu povo. E eu sei que se nós levarmos o nosso povo a clamar, tem grandes transformações. Pode a nova ordem mundial programar tudo, querer morte de massa. Se levarmos o nosso povo a clamar, vem a grande transformação. Eu vou dar um exemplo agora aqui. Num cenário de fome de massa, com os governantes fazendo isso, apoiando que isso aconteça, porque o salário deles está no bolso deles. Isso é fato. O que está botando no meu coração, Daciolo, qual é a tua estratégia? Se o momento de fome chegar em peso, como é que mudaríamos em determinado momento? O que nós poderíamos fazer? Vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo agora de um time de futebol, o Vasco. Vou dar o exemplo do Vasco. O Vasco
Ele estava na lanterna até o último jogo. Ele estava entre os 4 ali que iriam cair. Foi para um jogo contra o Atlético Mineiro, que estava em terceiro. Para ganhar ali, era quase que impossível. Nós levamos o povo a clamar. Aceita Jesus como Salvador e Libertador da sua vida. Clame. Aceite Ele, porque o propósito do Cabo Daciolo hoje, na minha vida, é anunciar o reino de Deus. Aí hoje, agora eu fiz um apelo maior para eles. E falei para eles, olha, vocês ficam o tempo todo, vamos orar, Daciolo, ora aí pelo Vasco. Tá bom, vamos orar pelo Vasco. Mas por que nós vamos ficar orando para que ele não caia, para que ele não venha ser rebaixado? Vamos orar para ele ir para a Libertadores? Nos olhos do homem natural, isso para acontecer, a estatística é zero. Para o homem natural é zero, é impossível. Mas nós servimos o Deus das causas impossíveis. Tu imagina quantos torcedores, quantos milhares e milhares, ao ver um milagre, que a palavra de Senhor fala o quê? Só vão crer se ver sinais e maravilhas. Imagina, amanhã, ainda no Brasileirão, o Vasco começa a subir, ganha os 7 últimos jogos e vai para a Libertadores. Milagre, milagre. Quantas almas vão entender isso? Eu vou pregar para aqueles que precisam ouvir. Crente pegando para crente, pai, varão, e achando que a libertação e a salvação tá só para eles. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Jesus não tem religião não, Jesus é amor. Deus é espírito, Deus é amor. Está preocupado com todos e eu vou anunciar o reino para todos. E eu creio nessa vitória. E agora o zelo e a preocupação. Aí tu fica pensando. Pensa agora todos os times de futebol da nação. A política do pão e circo faz parte do futebol, faz parte. Você distrai o povo e fica botando tributos pesados em cima do povo. Faz parte disso. Agora tu imagina o governante que agora não está cuidando do povo, o povo passando fome. Imagina os times de futebol onde toda a população, independente de classe social, se encontram naquele meio, paz, varão, para a honra e glória do Senhor Jesus, se encontram naquele meio. Tu imagina no momento de fome, os clubes dentro da nação brasileira abrindo os seus portões e dando comida para o povo, comida pronta para o povo. Os jogadores de futebol que ganham milhões, tu imagina esses jogadores colocando o alimento lá para o prato de comida sair para o povo. Esse é o propósito do Cabo Daciolo, ganhar almas. Volto aqui para São João do Meriti, aposentados e pensionistas que estão sofrendo porque não tem o seu pagamento, que é teu por direito no bolso. Vamos nos encontrar, o encontro vai ser aqui mesmo. Só que antes, eu quero que você coloque o teu nome aí, coloque qual é a sua necessidade, o teu telefone, porque eu vou fazer contato e nós vamos organizar isso. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio na vitória. Que volte o auxílio emergencial já. Presidente Bolsonaro, bota a MP1000 em pauta logo, meu irmãozão. Bota, porque isso aí é de extrema importância. Copia os Estados Unidos lá, que o senhor tem como referência, que derramou dinheiro agora na economia do país, e colocando o auxílio emergencial para o povão e também para os pequenos e médios empresários, para que a economia não pare. Esse dinheiro volta. Você coloca aquele dinheiro, esse dinheiro vai para consumo, vai para alimento, vai para conta de luz, o aluguel, esse dinheiro volta para o governo. Eu creio na vitória, vamos ficar em oração. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo e eu venho para anunciar o reino. Essa é a minha missão aqui na terra. Dizer, ó, Jesus te ama, esquece religião, Ele não vida, meu irmão. Da tua forma, dobra o teu joelho e clame a Ele e você vai ver milagre. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tamo juntos. Paz e paz.